E aí, galera que curte demais uma teoria muito louca baseada apenas no que seus olhos veem, somado às vozes da sua cabeça? Bom ou não? Faz questão de abrir o vídeo de hoje mostrando pra você o que estão dizendo a galera da esquerda. Você não vai acreditar. A gente hoje em dia no Brasil não pode falar sobre apagão sem discutir a possibilidade de um atentado da extrema-direita. Como a gente já falou, é improvável, mas a gente não pode tirar essa carta de cima da mesa. Meus amigos, Bolsoringa desligou o disjuntor do Brasil. Esse Bolsoringa. Apagão de luz em todo o Brasil, preço da gasolina e diesel disparando, e eu só consigo pensar no tweet da Gleisi Hoffmann de julho de 2021 em plena pandemia. Petrobras anuncia mais um reajuste dos combustíveis. Diesel terá alta de 6,3% e gasolina de 3,7%. Enquanto Bolsonaro governar, essa será a política de preços da Petrobras. O povo pagando caro e os acionistas lucrando horrores. Mudou o presidente da empresa pra quê? Mentiroso! Gasolina subindo mais de 16% e diesel disparando quase 30% no preço. Sem pandemia. Sem pandemia, Gleisi, só a boa e velha incompetência petista. Mas, falar com vocês que tanto de Merlin enrolando e a gente só tá no meio da semana. E pra minha surpresa, a esposa do Lully, conhecida como Esbanja, tomou pra dentro de todos os lados após querer se colocar como a nova ministra de Minas e Energia ao explicar o apagão que o Brasil viveu nessa terça. Porque não tem condição uma abóbora dessa, colega. Você só pode estar querendo ser ministra. Mas eu vou deixar vocês ouvirem porque é muito mais legal do que parece. O foco agora é o Lula e a marcha ré que o Brasil foi colocado. E eu não sei se vocês estão conseguindo ligar o Lé com Cré, mas eu juro que eu vou tentar. A teoria pode ser doida, mas será? Pra você descobrir, pega a pipoca, fica confortável e bora lá! Bom, para que você entenda a disparada do preço do combustível, o que não é um problema, já que pobre não come gasolina, né, Miriam Leitão? Você tem que saber o que essa política porca e populista tentou fazer e deu errado. Se você ainda não fazia ideia, presta atenção que Titi agora vai desenhar para te deixar bem irritado. Preparados? Após o rombo sofrido pela Petrobras no episódio do Petrolão e o desastre administrativo do governo Mãe Sapiens em 2016, a lei das estatais, que servia para proteger a Petrobras de indicações políticas, também adotamos o PPI, que é a paridade de preços internacionais. O PPI serviu para ditar o valor do combustível guiado pelos valores mundiais, evitando que a Petrobras, que é uma estatal, tivesse prejuízos. Logo que nós tivéssemos prejuízos, porque sim, a política não deu certo, é a gente que paga. Sem poder mexer no preço do combustível que seguia as cotações mundiais, para diminuir o preço no Brasil, Bolsonaro fez o que nenhum presidente fez antes: corte de impostos. E com a queda do preço do barril no mundo em 2022, experimentamos uma gasolina mais baixa somada à queda dos impostos. Esse era o ponto que nós estávamos até o fim de 2022. Com a ascensão do desgoverno, tudo que foi construído para proteger a empresa foi retirado. Não só abrindo espaço para novos escândalos de corrupção com o fim da lei das estatais, que permitiu que Lula colocasse na presidência da estatal o senador petista Jean Paul Prats, como rejeitaram a paridade de preços internacionais, porque o petróleo é nosso, né? A gente põe o preço que a gente quiser. Então, o desgoverno baixou o preço do combustível e retomou a cobrança de impostos federais. Baixou na marra. Só que aí aconteceu no Brasil o que aconteceu no mundo todo, o preço do barril de petróleo voltou a subir. Só que a Petrobras, sob o comando do PT, resolveu ignorar a subida do preço no mundo porque ele precisava resolver um outro problema: o percentual de juros no Brasil. E como que essas coisas se conectam? Bom, para que o Banco Central diminua o percentual de juros, é necessário diminuir a inflação e mostrar que o governo está fazendo o dever de casa. E isso acontece porque quando você baixa os juros, normalmente a inflação sobe. Quando os juros sobem, a inflação diminui.
E é muito importante para o Lully diminuir os juros para que você possa ir na Magazine Luiza fazer uma compra no carnezinho gostoso, pagando uma taxa de juros de quase 6%. Já que a Magazine Luiza está quebrando, e eu posso dizer isso porque ela anunciou o balanço de segundo semestre com um prejuízo superior a 300 milhões de reais. Tá, não é só por causa disso, mas a Luísa Trajano, dona da Magazine Luiza, faz parte do conselhão econômico do Lully. Então... E a subida do preço da gasolina e do diesel não é apenas impopular porque encarece alimentos, fretes e serviços, além de deixar o povão pé da vida. A subida de preços de combustível também aumenta a inflação, o que atrapalha os planos do Lully de dar um jeito nos juros com o Banco Central. Nós, Brasil, não somos autossuficientes em produção de combustível. Logo, os itens de refino e até mesmo o petróleo refinado vêm lá de fora. Só que lá fora eles não têm um Lully populista. Lá fora eles seguem a paridade de preço internacional. Então, os vendedores de combustível no Brasil começaram a comprar mais caro para vender mais barato para que o Lully enganasse você que estava achando que o governo dos pobres estava bombando. Só que o problema do malandro é achar que só a mãe dele fez filho esperto. Ninguém gosta de tomar prejuízo em nome de um Estado incompetente. Os caras então resolveram simplesmente parar de importar combustível. Resultado? O desabastecimento começou a ser noticiado. A situação começou a ficar insustentável. Então, Jean Paul Prats segurou o máximo que ele pôde. E aqui nós temos que pensar que o Lully pode ser burro e incompetente, mas ele não pode ser doido a ponto de quebrar a Petrobras no primeiro ano de desgoverno. E assim chegamos ao primeiro alto reajuste da temporada. 41 centavos na gasolina e 78 centavos no diesel. E amigos, é só o primeiro, porque os preços da Petrobras, mesmo com o reajuste de terça-feira, ainda estão abaixo dos preços no mundo. Conclusão, mais uma vez, maquiar a economia brasileira com números artificiais não deu certo. Assistiremos agora a subida da inflação, a estagnação dos juros e você que fez o L fazendo cosplay de burrinho do Shrek. Mas calma, não para por aí. Eu sei, é doloroso, mas você precisa compreender o que tá rolando enquanto não é tarde demais. E galera, só o conhecimento liberta. Assistimos nos últimos meses o aumento de impostos em quase tudo. Você piscou e o taxade te taxou. Vamos entender aqui um paralelo importante. O Bolsonaro promoveu a maior redução de impostos da história do Brasil. E com isso tivemos uma arrecadação recorde. Quem poderia imaginar, né? Se você reduzir os impostos das coisas, as pessoas consumirão mais em maior quantidade, aumentando a arrecadação. Nossa, que doideira! Tipo revolucionário. Em contrapartida, visando um aumento da arrecadação, o Taxade resolveu aumentar os impostos e, além disso, criar novos impostos. Aí você sabe o que aconteceu? A arrecadação vem despencando mês após mês e o povo brasileiro parou de comprar. E assim o desgoverno não consegue arrecadar através dos impostos. E isso é um problema gravíssimo, porque para fazer o arcabouço fiscal dar certo, o Taxade estava contando que você seria taxado e continuaria gastando muito para o governo arrecadar muitos dinheiros para manter 37 ministérios. Além de garantir para o Lully 200 milhões livres para melhorar a sua imagem na internet. Porque sim, o Lully em 2024 vai gastar 200 milhões para melhorar sua imagem na internet. Enquanto isso, temos contingenciamento na educação, na saúde, além do corte de milhares de pessoas do Bolsa Família. Prioridades, faz o L. Mas tá, pro arcabouço fiscal funcionar, o Taxade estava dizendo que precisava de 150 bilhões a mais. Só que ele não estava contando que a arrecadação ia cair, né? Logo, das duas, uma. Ou ele vai desistir do arcabouço e criar uma instabilidade econômica lulística, ou ele vai descer mais ainda a lenha nos impostos. Na galera rica. Não é piquinho. E aqui eu fiz questão de trazer a matéria de uma mídia bem de esquerda para você não tentar se iludir dizendo que é uma mentira. Líder do PT admite abrir mão momentaneamente de taxar milionários para aprovar reforma. Os caras berraram por 4 anos no governo Bolsonaro pedindo a taxação das grandes fortunas. E quando chega a vez deles de pôr em prática, não, obrigado. Você entendeu ou você quer que eu coloque o nariz de palhaço? Mas eu quero ser mais escrachada que isso e de forma inacreditável dá pra fazer. Presta atenção. O
O Tachad taxou as brusinhas da Shein porque ele disse que ia arrecadar 8 bilhões de reais com a taxação. E por mais que a esbanja dissesse que o imposto seria para o empresário e não para você, que caiu nessa, putz. Desde o dia 1º de agosto você está sendo taxado e qualquer coisa que você comprar com um impostinho gostoso do Tachad, você vai pagar imposto, porque ele tem que arrecadar 8 bilhões. E nós já falamos aqui, quem compra as brusinhas da Shein não é rico, coleguinha, é o pobre que tenta se vestir melhor gastando menos. Beleza, mas enquanto o pobre está sendo taxado nas brusinhas para que o Tachad consiga 8 bilhões, os irmãos Batista da JBS, condenados por corrupção com o nosso dinheiro, olha só que legal, conseguiram um desconto de 7 bilhões de reais em multa. Eram mais de 10 bilhões que eles deveriam ressarcir os cofres públicos e agora eles vão pagar só um pouco mais de 3 bilhões. Mas fica sussa, nós vamos poupar os bilionários que jantaram mês passado com o Barroso de pagar a multa, porque os 7 bilhões que os bilionários receberam de desconto, o pobre vai pagar em imposto na brusinha da Shein. E no meio disso, o Brasil bate um recorde impressionante, a maior sequência de quedas consecutivas na Bolsa de Valores desde 1984. E você precisa fixar na sua cabeça que nem a pandemia conseguiu a proeza que a desastrosa política do PT conseguiu. O Brasil não é pobre à toa, isso aqui é trabalho de profissional. É quase pornográfico. Governo dos pobres. Faz o L aí. E enquanto tudo isso acontece junto, o Brasil acordou sem luz na terça-feira, segundo a esquerda, por causa do Bolsoringa. Não, na verdade, você quer saber o porquê? Não, mentira! A Janja falou lá no Twitter que aconteceu porque a Petrobras foi privatizada no governo Bolsonaro. Mas aqui, antes de eu explicar isso pra vocês, e assim, é delicioso, você vai quase sentir gosto de chocolate, porque quem meteu o creu na esbanja foi o pessoal da Goebbels News. Sim! Deixa eu dar meus 2 centavos nessa questão da Eletrobras. A primeira é que desde que o desgoverno Lula voltou, ele decidiu, colocou a ideia fixa na cabeça que ele tem que reverter a privatização da Eletrobras, que era uma estatal até ano passado. Porque ela dava muito lucro? Nope. É porque ela alimentava o PT. Entre corrupção e má gestão do PT, em 2017, tínhamos um valor a ser apresentado. 186 bilhões de prejuízo da Eletrobras. Mas eu vou deixar a Lilian Vitfib falar, e é importante você prestar atenção nesse áudio, porque ela deixa claro o que foi a Eletrobras nos governos do PT, as suas ligações e por que o PT quer ela de volta. Proibiu o nosso? Sim, aqui. A Eletrobras de aportar mais 100 milhões de dólares numa hidrelétrica da Nicarágua. Os votos dos ministros eram assim: inacreditável, inadmissível, inviável, absurdo. A Eletrobras está com as ações dela suspensas na Bolsa de Nova York porque não consegue liberar um balanço, porque os auditores se recusam a assinar um balanço que não, enfim, está aconteceu com a Eletrobras também, né? Que depois e que a Eletrobras basicamente não reconhece prejuízos, não assume prejuízos da Lava Jato, e a KPMG, que é a auditoria, se recusa a assinar. Moral da história, foi proibida, isso vai custar um prejuízo pro aposentado, pro contribuinte de imposto de renda, pro desempregado, no supermercado vai custar inflação, porque é tudo dinheiro do Tesouro que vai acabar pagando esses prejuízos. Dinheiro do Tesouro é nosso. Vai ter que reembolsar investidor de americano, inclusive se esse negócio for para frente, porque lançou ações na Bolsa de Nova York, enganou o investidor, etc. Ou seja, você perguntou dos países. Nicarágua, na Nicarágua a gente tem negócio, tem hidrelétrica sendo feita com grana da Eletrobras. O que a Eletrobras tem que fazer hidrelétrica na Nicarágua? Isso é só um exemplo. Tem os exemplos de Angola, de Gana, esses 2 países são os que... Ditaduras maravilhosas. Passam pelas investigações de tráfico de influência internacional do Lula. Tem Venezuela, tem Peru, tem Equador. Tem o Porto de Mariel. Para não falar de Cuba, do Porto de Mariel. São esses. Os negócios são estatais, são o seu dinheiro. E é curioso que no caso do Porto de Mariel, por exemplo, os documentos estão fechados até 2027. Sigilo! Secretos, Você não pode saber o que foi que aconteceu. Olha, é uma pena o que fizeram com o dinheiro do Tesouro Nacional, inclusive em negócios, entre
aspas, internacionais. Não são negócios, como a gente sabe. Tem até Portugal no meio, né? Tem investigação envolvendo o ex-ministro Sócrates, ex-primeiro-ministro Sócrates, e quem mais? ficou preso vários meses em Portugal por ordem do Ministério Público, que cruza com Zé Dirceu, com Lula. É uma bagunça. É uma bagunça. Então, ficou claro, né? A Eletrobras, assim como a Petrobras, ambas estatais, já foram morada do PT. E eles querem pegá-las de volta. E aqui a gente entra na parte da teoria chapéu de alumínio. Tá preparado? Como eu disse pra vocês, desde que retornou ao poder, o Lula deixou claro que brigaria muito para reverter a privatização da Eletrobras. Isso é fato consumado em meses e meses de declaração. No dia 4 de agosto, o Lula assinou um decreto dizendo que voltaríamos a comprar energia da Venezuela. Maduro agradece. Na noite dessa segunda-feira, do nada, literalmente, até onde sabemos, do nada, o presidente da Eletrobras, que ganhava mais de 300 mil Dilmas, pediu demissão. Tipo, vocês que lutem, eu tô fora. Na terça-feira, o Brasil acorda com um apagão. Esbanja vai lá e faz uma postagem no Twitter jogando a culpa do apagão na privatização. O ministro de Minas e Energia até apareceu para uma coletiva que não explicou nada. Mas antes disso, tivemos a Globo News pegando a declaração da Esbanja e... creu. É sério, vocês merecem ouvir. Em relação a descumprimento, nesse um ano de privatização, de contratos que fragilizaram o sistema, porque a Eletrobras, ela é dona da malha de transmissão. Mas praticamente. Se ela tiver, eu não é ela, não é a primeira-dama do ministro. Tem essa função. Querendo ou não, isso aqui acaba politizando a questão. Acho que isso a gente pode dizer com certeza. Se o governo estava... Chamou pra dentro do alvorada isso, né? Porque é igual quando um filho de Bolsonaro postava alguma coisa. Ah, é minha opinião. Não, você é filho do presidente. Com Bolsonaro, bota o Bolsonaro em tudo. Tem um outro. Mas escuta, ó. É claro que tem informações, Valdo, de quem tá ali do lado e sabe de muita coisa. É a opinião, o presidente Lula falou várias vezes da privatização da Eletrobras. Isso foi uma das primeiras crises com o Congresso, esse novo, quando veio essa história de tentar rever a privatização da Eletrobras. A gente saiu de um governo, de negócio de fake news, de desinformação, de informação imprecisa. O que o Brasil está precisando nesse momento é informação precisa. Por que eu fiquei no escuro? Por que minha vida foi prejudicada? Então, você dá uma informação dessa. Esse é o tweet, foi privatizado. Você está informando? Então, foi a privatização o problema? Não um problema com os operadores privados? Se não, é desinformação. Então, mais uma vez, a gente está numa era que o governo, ao invés de informar, está desinformando. Seja por fake news, seja por ideologia. Eu não gostar da privatização. Não é sério isso. Não é sério, eu concordo contigo. E vamos lembrar que já aconteceram apagões no Brasil quando a Eletrobras era comandada pelo PT. Governo federal. Pelo PT. Quando ela não tinha uma participação majoritária no seu capital de acionistas privados. Então não dá para dizer, só porque privatizou teve o apagão. Enquanto ela era totalmente pública, do governo PT, fala. Indicados do governo, PT. Com loteamento político do PT. Diretorias, e os apagões aconteceram também no Brasil, né? Então não dá para fazer um discurso simplista desse. Nó, que feia, hein, Janja? O cara falou que você tá desinformando a população. Será que você vai parar no inquérito do Alexandre? Cara, o maior lulista da Globo News diz que a Janja tá desinformando a população por questões ideológicas. Não esperava, sério, não esperava. No meio dessa confusão, tivemos várias e várias declarações de políticos de esquerda colocando a culpa do apagão na privatização. Como, por exemplo, o Randolfo Rodrigues, que antes da manifestação do ministro anunciar o que foi que aconteceu, disse que a conta da privatização tinha chegado e que essa conta era o apagão. Que coisa, né? Você querer reverter uma privatização de uma estatal que já teve o presidente preso na era PT por corrupção, e aí acontece um apagão no Brasil todo e os políticos aliados do Lula ficam colocando a culpa na privatização menos de 24 horas após o presidente da Eletrobras pedir demissão? Zero suspeito. Mas aí foi a vez do ministro de Minas e Energia se pronunciar sobre o que ocorreu. E você sabe o que ele disse? Abre aspas.
Houve sobrecarga no Ceará, o que fez o sistema entrar em colapso na região com uma perda abrupta de carga. A ONS reagiu, modulou a carga para sul e sudeste e fez a carga ser reduzida para proteger o sistema. Fecha aspas. Então, você entendeu? Não? Nem eu. Na verdade, eu acho que ninguém entendeu. Nem o otaviano lulista Guedes, que disse o seguinte... Júlia, sem nenhum trocadilho, eu e o Brasil continuamos no escuro em relação às causas desse apagão, né? Essa coletiva não trouxe ali, nem se alinha onde aconteceu o problema no Ceará, é da Eletrobras. Apesar de falar e não falar nada, o ministro fez questão de sair em defesa da Janja e disse que o que ela falou é só uma realidade e que a privatização causou um dano danado ao país. Sei. Deve ser esse dano aqui. O ano é 2016. Uma auditoria na Eletrobras calculou em 300 milhões de reais os prejuízos com a corrupção em 2014 e 2015 em Angra 3, na termoelétrica Mauá 3, na hidrelétrica de Simplício e em outra obra não divulgada. As ações da Eletrobras voltam a ser negociadas amanhã na Bolsa. Então, depois disso aí, vai aí o que eu acho. De achismo, de vozes na minha cabeça. Os caras vão reverter a privatização da Eletrobras. Anota. Pra finalizar, tivemos CPMI com o fotógrafo da Reuters que ficou com a cara de quem tava segurando a dor de barriga quando o Ramagem perguntou se poderiam quebrar o sigilo dele para saber com quem ele tava falando durante a invasão. E claro, ele não autorizou. Numa sessão fria, o que tivemos de espetacular foi a coletiva pós-CPMI, onde 15 membros da CPMI assinaram a denúncia contra Flávio Dino na PGR por prevaricação. E também porque ele não entregou as imagens das câmeras do dia 8, entregou só 2, hein? Espertinho. Claro e objetivo aqui, senhores, no seguinte sentido. Todos os senadores aqui anteriormente disseram algo bem claro. Já não bastasse a esquerda sequestrar a CPMI, que é um instrumento da minoria, agora ela conta com a ajuda também do ministro de Estado. Um ministro de Estado que não quer ceder as imagens de um Ministério da Justiça que tem uma visão privilegiada da Praça dos Três Poderes. Hoje, conforme foi dito aqui, houve uma situação, uma fala emblemática do fotógrafo da Reuters, que ele disse, olha, eu cheguei no estacionamento do Ministério da Justiça e vi com os meus olhos, e fotografei sim, ele dá essa resposta, ali a Força Nacional de Segurança. Ou seja, o que é que está acontecendo com essa CPMI? Nós temos aqui, eu tenho aqui ao meu lado, o senador Magno Malta, que por diversas outras CPIs que trabalhou, nunca mendigou pedido de acesso a nenhum outro órgão. Porque a CPMI ela tem os seus próprios poderes de investigação. Então o que eu vejo aqui hoje é que o presidente Arthur Maia foi desmoralizado sim, mesmo não dizendo, mas foi. A própria CPMI com seus parlamentares foi desmoralizada e foi desrespeitada. Porque não há que se pedir para tais órgãos fazer com que envie as imagens, afinal de contas, nós não somos uma comissão parlamentar de inquérito. Nós não estamos ali para poder investigar. Nós, hoje como oposição, estamos fazendo um trabalho para todo o Brasil ver de que nós não temos nada a esconder, pelo contrário, votamos os requerimentos, inclusive propostos pela relatora, que é amiga do Flávio Dino, e com o intuito, com uma parcimônia de queremos ver até onde essa investigação vai dar, queremos que as coisas estejam claras. E houve quase que um desespero coletivo quando dissemos para poder convocar o diretor da Força Nacional de Segurança. Ou seja, há uma investigação aqui de fato, mas uma investigação seletiva. E o que nós, basicamente, estamos querendo fazer é com que essa CPMI ela seja algo verdadeiro, algo claro, com transparência, que haja uma investigação séria e não somente uma investigação seletiva, onde amigos são colocados no oculto e os possíveis inimigos são rotulados de terroristas. Nós temos, por exemplo, uma filmagem de todo o trajeto, eu esqueci o nome dela, mas que o sobrenome dela, por coincidência, é Brasil, onde ela entra
ela vem até aqui, entra dentro do Senado e ela comete o incrível ato terrorista de orar durante 10 a 15 minutos. Essas pessoas estão sendo rotuladas de terroristas e, enquanto isso, muitas estão presas com a sua tornozeleira eletrônica e pessoas de esquerda estão usando a CPMI não para poder investigar, mas para poder fazer uma narrativa falsa de um mentor intelectual enquanto as pessoas estão presas. Então, mais uma vez, eu deixo aqui uma frase que é para poder tocar o coração, inclusive, dessas pessoas que estão ali usando isso como palanque político. A justiça tem pressa. Muitas das pessoas ali, como o Magno, por diversas vezes esteve ali. Eu não pude ir mais de uma vez, porque não foi me concedido a autorização para ir ali na Colmeia, na Papuda. Mas pessoas que têm autismo, pessoas que eram moradores de rua, crianças ficaram durante horas presas, quase que numa tocaia. Pessoas tiveram que fazer banheiro químico improvisado. Idosos, pessoas com câncer, e simplesmente não há nenhum pio a respeito disso. Então não há que se falar que nós, como oposição, não estamos talvez fazendo um trabalho em vão. Nosso trabalho não é em vão, porque aquele que luta pela verdade para esclarecer os fatos jamais trabalhará em vão. Essa aqui. Mas enfim, Brasil hoje é a reprise de Dilma II e é por isso que a gente chama o Lully de Dilma. E a culpa da quebra do Brasil não será apenas do PT, porque isso a gente já sabia, eles anunciaram, mas sim da mídia que apoiou e do Congresso que autorizou. Aguardando os escândalos de corrupção dos próximos capítulos. E galera, estamos com um programa novo na plataforma, o Te Atualizei News, que sai todo domingo de manhã com um resumão dos principais acontecimentos. E se você já é parte da família, vai lá assistir o último, que foi um especial sobre as joias do Bolsonaro que estão distraindo o povo enquanto o Brasil quebra. E se você não é da família, bora Bill! Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já o meu muito obrigada. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham que provocou o apagão de terça-feira? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!